Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? E Emmanuel vem comentar na lição 85 do livro Caminho, Verdade e Vida, Testemunho. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicado às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos, na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. O foco do Emmanuel hoje é um foco maravilhoso, porque todos nós que tivemos uma formação cristã, seja lá em qual ramificação do cristianismo a gente se encontre, seja ele no católico romano, católico ortodoxo, em uma dos tipos protestantes, reformadores, no espiritismo, seja ele qual for, a gente nasce ouvindo nosso pai, nossa mãe, nossos parentes falando sobre Jesus e falando sempre de maneira respeitosa, colocando Jesus como alguma autoridade que a gente não está vendo, mas que a gente deve aprender a reverenciar e a pedir. Até que chega um momento que a gente fala, peraí, mas quem é Jesus? E por que se faz todo esse pano de fundo com relação à figura do Cristo? Quem é o Cristo? E para conhecer o Cristo só tem uma coisa que é infalível, não tem jeito. É abrir as Escrituras e pegar os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que uma coisa que eu faço questão de estar sempre lembrando. Esses 4 livros são livros rápidos de ler. São leituras fáceis. Leituras fáceis. O conteúdo dele é conteúdo para toda a eternidade, né? Mas às vezes eu vejo alguns amigos, não, eu li a Bíblia quantas vezes, não, a mim não interessa, vou ser muito sincero, quantas vezes eu li a Bíblia, a mim interessa quantas vezes eu li os 4 Evangelhos. Por quê? Porque nos 4 Evangelhos está trazendo a história do Cristo e os ensinamentos do Cristo. Aí depois você vai buscar a leitura do Atos dos Apóstolos, das epístolas de Paulo, das epístolas dos outros discípulos até chegar no Apocalipse, para quê? Para compreender o contexto todo do movimento cristão, para ver o quanto o Cristo continuou influenciando e continua influenciando até hoje. Mas o objetivo da Bíblia Sagrada, para nós cristãos, é contar a história de Cristo e trazer os ensinos morais do Cristo. E os ensinos morais do Cristo, eles estão, na verdade, você pega aquele livro desse tamanho, eles estão num tamanho pequenininho assim, que você faz uma leitura rápida, e por isso eu não tenho o menor constrangimento em afirmar aqui, ó, a Bíblia. Ah, eu já li toda? Já. Evangelho, li muito mais. Eu li o Evangelho praticamente todo dia, está aqui, né? A gente não está fazendo essa leitura dos textos, mas realmente, para você ler a Bíblia toda, não são todas as pessoas que fazem isso. Às vezes você faz por estudo, mas você vai ver muito texto enigmático, você vai ver muito texto no Velho Testamento, principalmente, que você não vai entender ou vai fazer um julgamento equivocado no início, que depois quando você tem contato com outras pessoas que trazem as comparações, tudo bem, né? Tá, mas eu estou falando, o mais importante para a gente é ler os 4 Evangelhos e abstrair o máximo que você puder, né, dali, tirar tudo que você puder dali também, né? Selecionar o que você vai aproveitar no seu dia a dia.
Tem muita coisa, né, que você não realmente você vai deixar de lado. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele até facilita para a gente. Ele fala assim, ó, vamos abstrair o quê? Ele fala assim, ó, vamos abstrair o seguinte, o Evangelho é dividido em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, onde ele nasceu, onde ele viveu, predições deles, milagres dele, o que foi usado como dogma pelas igrejas, mas depois ele fala ensino moral. O ensino moral é imbatível, o ensino moral é para toda a eternidade. É o mais completo da história da humanidade. Então, eu vou ler, separando isso aqui, eu só vou ficar com esse ensino moral aqui, vou procurar pegar esse ensino moral. Né? E por que está falando isso? Porque aí eu vou ter a minha posição sobre o Cristo. Porque quando a gente começa, o que ele fala aqui do testemunho? Fala, você está dando testemunho dos outros, você está repetindo o que os outros estão falando para você. Né? Mas e quem é Jesus para você? Ah, Jesus é filho de Deus. Não. Quem é Jesus? Ah, Jesus é o representante de uma religião. Não, eu não quero saber isso. Quem é Jesus? Ah, Jesus foi um homem que nasceu aqui na terra, num lugar lá da Palestina. Era para ele ter nascido em Nazaré, mas ele na verdade não pôde, porque tinha um rei lá que estava matando as crianças, e o pai dele fugiu, ele acabou nascendo em Belém, depois voltou para Nazaré. Ah, era um homem muito simples, muito humilde, muito pobre, e que na verdade ele foi um carpinteiro. Carpinteiro na época nem terras eles tinham, eles fabricavam as ferramentas próprias e trabalhavam na construção civil. Jesus era peão de obra, era igual o boia fria aqui no Brasil. Aí como é que Jesus se transforma nisso tudo? Ah, porque ele, na época, ele foi vendo as iniquidades da época, ele foi vendo tudo o que acontecia com o povo, o sofrimento do povo, e ele se tornou aquela pessoa de defender os que estavam marginalizados. E a história dele é maravilhosa, que você para ver como é que um homem vivendo numa região daquela esquecida, escondida, até hoje é uma região que só se visita turisticamente para conhecer mesmo as pegadas do Cristo, muitas vezes fabricada com fim apenas comercial, porque meus amigos que estiveram lá falam que lá é comércio para tudo, o pessoal quer vender até a areia, dizendo que a areia é sagrada, né? Mas enfim, gente, o que a gente está falando aqui é para conhecer o Cristo. Depois que você conhece esses dados de novo, peraí, então vou ler de novo. Então é engraçado que a gente para ver seriado de TV, para ver filme de televisão e às vezes vê aquilo várias vezes. O filme foi tão bom que eu vi 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quantas vezes a gente já leu os evangelhos? Quantas vezes a gente pegou o evangelho que se recomenda o início, começar o estudo, é o evangelho de João. Né? Aí depois pega os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são muito parecidos. Mas quantas vezes a gente leu esse evangelho? Não estou falando nem pesquisar, não. Estou falando ler como um romance. Vamos pegar de novo aqui a cronologia dos fatos. E tem cronologia que está diferente aqui no Evangelho de Marcos. Isso aqui vem antes daquilo, do Mateus. Ah, tá, mas vamos entender como é que eles escreveram. Gente, isso é legal demais. E a gente vai fazer um testemunho que é meu, é próprio meu. Eu vou entender o que foi o Cristo, o que ele representou para a humanidade, como é que foi a história do cristianismo, por que aí continua sendo e vai ser sempre o nome mais buscado aí na internet, né? Por que a Bíblia é o livro mais vendido do planeta, por que em todas as outras culturas, até aquelas que não aceitam o cristianismo, o Cristo é respeitado como no islamismo, por exemplo. A gente não cansa de repetir aqui que no islamismo são 4 profetas principais: Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Quer dizer, Jesus é um profeta principal para eles. Por que essa figura ela é conhecida no mundo todo? E Emmanuel, que está lá no plano espiritual, né, quando estava escrevendo esse livro, ele fala assim, Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. Eles lá do outro lado da vida podiam dizer para a gente, não é nada disso não. Não, mas eles reforçam, falam, Jesus é isso e muito mais. Podem acreditar na gente. Mas ao invés de ficar só acreditando por medo, por fé ou por qualquer coisa, vamos buscar teu próprio testemunho, vamos conhecer o Cristo mesmo. Falo principalmente aos espíritas, porque os espíritas têm preguiça de ler a Bíblia Sagrada. Os espíritos ficam presos mais no estudo do livro dos espíritos, do Evangelho, na codificação de Kardec. Mas Kardec dá um show, ele leu tudo. Quem quiser consultar, para ver o livro
obras póstumas ou o livro A Gênese. Ele leu tudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.